Olá, amigos. O nosso programa na Pevocom está de volta. Hoje o nosso convidado é o médico Edson Medeiros da Silva, que tem uma linda história de superação em sua caminhada profissional. Dr. Edson, quero agradecer pela sua presença. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, o convite, senhor Aristides. Para mim sempre é uma honra estar aqui na cidade, estar conversando um pouquinho com as pessoas, dessa cidade maravilhosa que é Votorantim. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. A nossa primeira pergunta, doutor. Ser médico era um sonho de infância ou não? É uma pergunta até engraçada, Porque todo mundo me pergunta isso, mas não era um sonho de infância, não. Meu sonho de infância era ser administrador de empresas, administrar negócios, quem sabe ter sido um grande empresário. Essa não era a minha vontade, ser médico. Eu sempre tive um pouco de terror de sangue, Mas aí eu cresci, com o passar do tempo eu vi que não existiam as possibilidades de ser um administrador. Então eu fiz um curso de enfermagem, comecei a trabalhar na área da enfermagem aqui em Sorocaba e acabou me agradando, Através dos estudos, através dos hospitais, fui passando a conhecer um pouco mais a saúde pública e vi que era mais viável para mim, estar trabalhando na área da saúde e que a população necessitava daquilo que eu melhor tinha, que é acolher as pessoas, e ajudá-las naquilo que elas mais precisam, na saúde. Então você já seguiu uma carreira, digamos assim. É isso que aconteceu. A enfermagem te fez conhecer um pouco mais, gostar um pouco mais de tudo isso. Foi aí que você desistiu de ser um administrador, é isso? Não, eu não desisti de ser um administrador. Ainda não desistiu? Não. Na verdade, o médico também ele tem que ser, de alguma maneira, um administrador também, não é isso? Sim, inclusive agora, eu como médico administro uma equipe em São Paulo, onde eu tenho uma equipe multiprofissional que trabalha em torno à saúde pública, a saúde da família. Você é nascido em Dourados, Mato Grosso do Sul, e veio para Votorantim ainda pequeno, pelo menos até o que eu conheço da sua história também, que nós convivemos um pouco. Você se considera um votorantinense? Sim, me considero super votorantinense. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de um dia poder escrever na minha certidão de nascimento Dourados/Votorantim, porque eu me sinto tão votorantinense como se eu tivesse nascido aqui. Mas o que o fez gostar tanto de Votorantim assim? Você teve boas lembranças da sua infância em Votorantim ou não? Ou simplesmente por algum motivo você conheceu outra cidade, fala Votorantim era um local melhor de se viver, com mais qualidade de vida? Foi assim que você passou a conhecer, a gostar de Votorantim? Eu amo Votorantim porque tudo que eu sou hoje, é através dessa cidade, Eu cresci aqui, eu fui educado aqui, os meus pais vieram, de Mato Grosso do Sul para buscar trabalho, para buscar emprego, As coisas eram muito difíceis naquela época e essa cidade nos deu a oportunidade de crescer, deu a oportunidade de nós... Ela te acolheu? Sim, nos acolheu. E a sua muito. família também? A minha família toda está aqui agora em Votorantim. Eu acredito que Votorantim, ela é minha cidade de inspiração, onde eu quero muito voltar para cá, quero muito estar trabalhando aqui na cidade de Votorantim, porque eu acredito que nessa cidade existem garotos assim como eu, que não tiveram grandes oportunidades, que não tiveram uma vida maravilhosa, mas que mesmo assim ainda batalham, e querem estudar e querem crescer. Acredito que daqui a gente pode conquistar vários campeões. E se eu puder estar nessa cidade onde eu cresci, onde eu fui educado e poder ajudar esses garotos chegarem aonde eu cheguei, para mim vai ser maravilhoso. Por isso eu quero voltar para Votorantim um dia e poder ajudar, essa população que tanto precisa, a cidade que me acolheu. Quando você, na sua formatura, quando você se formou, você veio para Votorantim, mas logo em seguida você teve essa oportunidade em São Paulo. Foi por isso que o fez sair de Votorantim, porque foi tão rápido esse acontecimento, não foi isso que aconteceu? Sim, eu consegui uma oportunidade de contrato com a Prefeitura de São Paulo. Não pensei muito, não hesitei em estar indo para lá, porque até mesmo São Paulo é uma cidade onde você aprende muito, adquire muitos conhecimentos como médico, e eu quero adquirir todos esses conhecimentos e retornar à nossa cidade com a melhor capacidade médica para melhor atender essa população que precisa. Até porque não dá para comparar Votorantim com São Paulo. Você tem
uma gama um leque, um né, leque bem aberto mesmo, para que você possa, você tinha a teoria, embora tenha um pouco de prática quando você fez seus estágios também, mas seria uma oportunidade melhor para você estar conhecendo. Mas ainda a sua ideia é voltar para Votorantim, é isso? Sim, meu sonho é ficar aqui, né, e ajudar a saúde pública a melhorar os seus índices, né, e tornar essa cidade um dos focos, né, de melhor saúde do país, quem sabe. E você me dizia que você estudou enfermagem, você praticou a enfermagem, depois você partiu para a medicina. Como foi que esse processo aconteceu? Mas você, com certeza, teve umas dificuldades até você optar pela medicina, vou ou não vou. O que aconteceu durante essa transição de profissão, né, essa escolha sua? Quando eu fazia enfermagem, eu estagiei, né, pelos hospitais de Sorocaba, hospital regional, alguns postos de saúde, né, e eu via, né, que existia muitas deficiências, né, na área médica, na área da enfermagem, na área da saúde pública. Eu, como auxiliar de enfermagem, não tinha muita voz, né, para poder mudar alguma coisa. Então, quem quer ter voz tem que estudar, né, tem que buscar conhecimento para as pessoas te olharem e dizerem, não, essa pessoa buscou conhecimento, ele sabe o que está dizendo, ele sabe o que está fazendo. Então, eu busquei isso em mim, né, eu preciso melhorar, eu preciso crescer mais, eu preciso ter mais autonomia para eu poder fazer alguma coisa na área da saúde pública, que é uma área muito complexa, né, o SUS está em crescimento, né, e a gente precisa de pessoas que busquem conhecimento para poder melhorar o sistema de saúde público. E eu vi que eu necessitava crescer na área médica para poder tá trabalhando no SUS aqui em Votorantim ou em Sorocaba. Então eu busquei esse conhecimento, né? Busquei entrar numa universidade para eu poder adquirir esse conhecimento que não que falte, né? Mas existem muitos déficits aqui. E eu acho que mais uma cabeça pensante melhoraria a situação. Até porque também você, como na área de enfermagem, você não tinha muita voz ativa. Você poderia até ter a cabeça querendo mudanças. Você pode ter a vontade mas você não tem autonomia. Mas você não tem autonomia e nem teria, no caso, capacidade para estar entrando em outra área que é muito, como você mesmo disse, é muito mais extensa. Sim. Não é isso que aconteceu? Sim, sim. Então, eu busquei, né, entrar numa universidade pública no Brasil, mas foi bastante em vão, né? E aí eu conheci os projetos em Cuba, né, de saúde pública. E é muito legal porque agora eu trabalho com saúde da família, que era o que eu sempre quis trabalhar, né, no Brasil. E em Cuba também estudei saúde da família. Sabemos que você passou por várias dificuldades durante sua chegada a Cuba. A gente até comentou, eu tive a grande honra de participar um pouco dessa sua vida, dessa sua história. Mas e como você conseguiu superar tudo isso? Porque embora nós conversássemos a respeito disso, mas você estar vivenciando é muito diferente, né, de alguma coisa. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim. Não foi fácil, né? Porque quando você é jovem, né, tudo que você alcança, você acaba tendo aquele brilho nos olhos. Nossa, que legal, estou indo para fora do país, vou estudar, vou estar sozinho. Mas quando você se depara, que você acorda de manhã e você isso é real. E você vê que a sua mãe não está ali, que a sua roupa não está lavada, que você não tem o seu almoço feito, que você não tem o seu cafezinho da manhã preparado, é muito difícil, né? Até cair isso, a ficha, é um pouco difícil. E foi muito difícil, né? Eu tive muitas dificuldades financeiras, dificuldades para se alimentar, porque muitas vezes, né, a minha mãe não podia aportar, né, mandar dinheiro para fora, para o exterior. Foi muito difícil. Relacionamento também. Como você assim? teve essa dificuldade em relacionamento, já que você chega... Me relacionar com os cubanos? Não tive muita dificuldade para me relacionar com os cubanos, não. Eu sou uma pessoa que tem bastante facilidade em se comunicar com as pessoas. A dificuldade inicial era o idioma, né? Que eu não sabia muito bem falar o espanhol. Mas com o passar do tempo, com 3, 4 meses, eu já estava falando muito bem o espanhol. Me virava muito bem, né, falando o espanhol.
A minha dificuldade era mesmo a dificuldade de estar longe do Brasil, né? E você também, como você dizia, você não fez uma preparação sabendo o que você... Foi tão rápida essa transição que você talvez não imaginou que tivesse a preparar um pouco, como você mesmo disse, lá predomina a língua espanhola, espanhola, né? Isso, e você acabou não se preparando. Foi isso que aconteceu? Ou você falou, não, eu vou lá, depois lá eu vou aprender? Na verdade, ir para Cuba foi um largo processo, né? Eu tive que fazer algumas provas no Brasil, tive que fazer algumas entrevistas. Eu já estava almejando isso há uns 2, 3 anos antes de ir embora, né? Eu só não pratiquei o espanhol mesmo porque realmente não tinha condições financeiras, né? De pagar um curso de espanhol. Na época não existiam tantas coisas que beneficiavam os adolescentes aqui em Votorantim para ter esses idiomas, né? Então foi bastante difícil por isso, não tinha condições mesmo financeiras de arcar com os cursos de espanhol, de inglês, e aí eu fui na raça, falei, vou ir e vou aprender lá. Quanto tempo você ficou fora, somando desde que você chegou a Cuba, quanto tempo deu essa sua... 6 anos e 6 meses. 6 anos e 6 meses. 6 meses. E como é que foi esses 6 anos e 6 meses? Você achou que ele foi relativamente fácil, ele passou rápido, ou foi alguma coisa assim difícil? Puxa vida, eu não vejo a hora que chegue para mim, sabe? Demorava a passar todo esse tempo, até pela ausência, como você disse, da sua família, estar num lugar diferente. Fale um pouco sobre isso, é interessante. Olhando para o hoje, né, parece que foi rápido demais, né? Até para quem acompanhou, quem estava comigo, me via vindo de férias para o Brasil. Hoje parece que foi rápido, quando a gente está lá, parece que é eterno, né? Parece que nunca mais vai acabar. Mas no aspecto de que eu sabia que eu iria ser muito feliz logo depois de terminar a minha universidade, isso me dava força para que eu continuasse lá. E você se apegava ao futuro. Sim. Ali você estava vendo a luz ao fim do túnel. Sim, eu vi. É isso que aconteceu, ele deu forças para conseguir caminhar. Sim. Até esses 6 anos e 6 meses. É isso? Sim, e eu acho que existe um ser, né, maior que nós, né, que nos dá uma força. Então eu sempre colocava no meu dia a dia Deus na minha frente, né? No meu café da manhã, no meu almoço, no meu dia a dia, no meu trabalho, nas minhas provas. Então tudo eu colocava Deus na frente. E Ele sempre me mostrava o caminho certo para tudo dar certo. Então eu acredito que se tem um ser para eu agradecer hoje, por todo esse tempo em Cuba, é a Deus, porque Ele sempre esteve me acompanhando em todos os momentos, nunca me deixou. Mas durante esse tempo, fora a língua espanhola, que você disse que você teve que aprender muito rapidamente, qual foi a sua maior dificuldade tirando a língua espanhola? A minha maior dificuldade, eu acredito que foi a solidão. A solidão, ela dói muito, né? Como eu te disse, ficar longe da mãe, ficar longe da família. Quando você perde tudo isso e ao mesmo tempo você se encontra em um outro país que não é seu, que não é sua cultura, você acaba se lembrando diariamente de coisas que você não praticava, né? Então, às vezes eu me martirizava, dizia para mim, por que eu não acordei um pouquinho mais cedo para tomar aquele café da manhã com a minha mãe? Por que eu não fui mais na casa das minhas tias? Por que eu não abracei e beijei mais os meus irmãos? Então, isso me matava um pouquinho, né? A solidão, né? Não ter a oportunidade de ter as pessoas que você ama do seu lado, né? Aqui no Brasil as coisas são completamente diferentes. Se eu passo uma dificuldade, eu tenho telefone, ligo para minha família, ligo para meus irmãos, eu ligo para alguém, a gente resolve, né? Você estando fora do país, não é tão fácil assim. Então, eu acho que a minha maior dificuldade em estar em outro país foi confrontar a solidão. Mas o que lhe deu forças, pelo que eu entendi, foi essa certeza que lá no final do túnel estava a sua esperança, estava aquilo que você estava buscando. Sim, sim. Isso você sempre pensou nisso também, né, doutor? Sempre pensei em mim, sempre pensei nas pessoas que poderiam ganhar com isso também, né, que são os pacientes que tanto me esperam no meu dia a dia. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós voltamos já, não saia daí.
4 anos, a Unidade de Saúde da Pevo vem atendendo seus associados e dependentes com qualidade e valores abaixo do mercado. Com mais de 300 metros quadrados, a moderna estrutura conta com recepção, sala de espera e 11 consultórios com atendimento nas mais diversas áreas e especialidades médicas. Se você não conhece a Unidade de Saúde da Pevo, venha nos conhecer. Com o objetivo de oferecer mais saúde e qualidade de vida a todos aqueles que fazem parte de sua grande família, a Apevo dispõe de vários serviços e benefícios aos seus associados. Nesse sentido, as aulas de ginástica registram sempre ótima frequência em seus animados grupos da terceira idade. Além da prática da atividade física, a Apevo oferece ainda um espaço de beleza, com profissionais capacitados para deixarem homens, mulheres e crianças ainda mais belos, com todos os tipos de serviços. Conheça as aulas de ginástica e o salão de beleza da Apevo. Estamos de volta com o nosso programa na Apevo Com. O nosso entrevistado de hoje é o médico Dr. Edson Medeiros da Silva. Pela sua experiência em Cuba e agora também em São Paulo, em que tipo de medicina você acredita? Você participou em diversas. Fale um pouco para nós. Bom, eu acredito na medicina humana, né? Na medicina que agrega, na medicina que acolhe, né? Porque... E na medicina básica, né? É nisso que eu acredito e foi por isso, né, que eu fui embora do Brasil e estudei numa das melhores universidades do mundo em saúde básica, né? Onde nós estudamos o campo básico da saúde para trazer benefícios à população que precisa em si receber uma educação em saúde, né? Porque para nós é melhor educar do que remediar. É nessa medicina em que eu acredito, na saúde básica, na saúde da família. Você disse na saúde humana, mas você pode explicar qual é a diferença, ou existe outras, só na sua concepção o quê? Como é que você vê essa saúde humana? Eu acredito acredito na medicina humana, acredito na medicina onde você consegue olhar para os olhos do seu paciente, né? É uma medicina onde ela é realmente unidirecional para o paciente. Você olhar para ele como um ser biopsicossocial, né? Ele entrou na sua sala, você direcionar os seus olhos a ele, você tratar ele como um ser humano igual a você, né? Às vezes nós não conseguimos, nós médicos aqui no Brasil não conseguimos, né, oferecer todo o nosso potencial devido ao fator de tempo, devido ao fator de administração, de como se administra a saúde, de como se administra essa agenda, né? Mas eu acredito nessa mensagem, né? No médico em que abraça o seu paciente como se ele fosse um ser da família. E essa concepção que você tem da saúde, você aprendeu estudando ou isso já vem de você mesmo, essa maneira de ser, que você gostaria que, de repente, todos os profissionais fossem assim? Eu acredito que todo mundo que trabalha na área da saúde, principalmente no SUS, deve, né, procurar ter esse desejo, né, de ser um médico mais acolhedor, né, porque o sistema de saúde do Brasil, o SUS, é isso, é integralidade, né, é equidade, né, é você trabalhar em prol do seu paciente como um todo, né? Então, acho que todo mundo deve adquirir isso. Eu acredito que eu tenho essa concepção porque eu cresci, fui educado dessa forma e eu gosto de tratar as pessoas assim como eu também gosto de ser tratado, né? Então, na hora de você tratar um paciente, a gente tem que saber que ele está doente, que ele precisa de atenção, que às vezes ele está nervoso, né? Que ele precisa total atenção naquele momento, você precisa atender ele de uma forma bem tranquila para que você possa dar seguimento para ele. Dr. Edson, na verdade, nós gostaríamos que fosse assim. Acho que todos nós que pensamos um pouco, pensamos nas pessoas como seres humanos, nós queríamos que fosse assim. Mas, infelizmente, você que está iniciando há quase um ano, né, que já está agora trabalhando, né, na medicina, você não acha que isso é utopia? Pode ser, né? Mas a gente tem que acreditar, né? Que um dia a gente possa ter uma saúde de qualidade no país.
E se nós mesmos não acreditarmos nisso, acho que a gente nunca vai conseguir observar o lado bom das situações, né? Então a gente sempre tem que esperar, né, e buscar que as pessoas melhorem, né, o sistema. O sistema de saúde, ele também não é só o médico, né? Ele também é o povo, é a população que está engajada junto com os seus conselhos gestores, é a administração pública, né? É a hora do voto. Então a população, ela precisa estar consciente que para uma saúde pública de verdade acontecer, a administração pública precisa estar, né, em conexão, né? Precisa estar em conformidade, né, para ser uma coisa muito bem preparada e bem feita para a cidade. Você tocou num assunto muito interessante, gestão. Se o gestor ele não tiver essa consciência que você está dizendo aqui, então imagina as pessoas que ele comanda. Porque existe muitas pessoas que pensam como você, muitos profissionais pensam como você, mas tem uma maioria muito grande que não é assim que pensa. Então, isso vem já da própria gestão. Quem é o gestor, por exemplo, se ele tem dentre os profissionais que ele lidera, alguém assim, eu acho que cabe muito treinamento, como você disse, nós conversávamos no início, conhecimento, para que isso aconteça. Você concorda com isso? Concordo, eu acredito que nós médicos, né, nós somos a ponte da pirâmide lá, como eu falei, né? Nós estamos ali na saúde básica, mas nós também somos administrados, né? Nós também temos nossos gestores, nós também temos a prefeitura, e isso precisa estar sempre em uma conexão perfeita para que nós consigamos fazer o nosso trabalho de maneira bem amplificada, né? Que a gente possa atender todos os pacientes, ter uma agenda, ter os seus grupos, né? E a gente possa se inserir na vida dos pacientes de maneira mais harmoniosa. Muito bem. Durante o tempo que você esteve estudando em Cuba, você teve contato com estudantes e profissionais de diferentes países. Estava em Cuba, não era só o Brasil que estava sendo representado em Cuba. Como você sentiu que é a realidade da medicina em outros países? Muitos países, com certeza, você teve muitos parceiros de faculdade lá também, companheiros de faculdade de diversos países. Fale um pouco sobre isso e como é o pensamento, como é a medicina, como eles comentavam lá com você a respeito disso. Foi muito legal porque eu conheci pessoas de todo, né, de todo o planeta Terra, né, da Ásia, dos Estados Unidos, de toda a América Latina e da Europa. E cada um tem o seu relato de história, de como é o comportamento da saúde pública, né, nos outros países. E é muito legal que todos eles se referiam à saúde pública do Brasil, porque nós temos hoje uma das melhores saúde pública do mundo, né, que é o SUS. Ele é um modelo de saúde para outros países, como a Inglaterra e Cuba, né? Inclusive o PSF em Cuba é voltado realmente pelo Sistema Único de Saúde do Brasil. Foi um modelo seguido lá em Cuba e que deu certo lá, né? Então, é muito engraçado, porque tudo se voltava ao modelo brasileiro que cresceu no país onde eu estava estudando, né? Porque o SUS no Brasil está engatinhando e em Cuba não. Eles aplicaram ele da maneira técnica, da maneira que deveria ter sido feito, e até hoje dá muito certo. Então, você concorda que tudo isso, na verdade, é teoria? O SUS do Brasil servir como exemplo, sendo que não é praticado tudo isso. Sim, eu acredito que também a geografia do Brasil, né, e a maneira em que se gestiona a saúde pública do Brasil é um pouco mais complexa, né, que alguns outros países, né? Cuba tem uma administração completamente diferente, completamente focada na saúde básica, né? Aqui nós temos 4 pilares de saúde, né? A saúde básica, a saúde primária e a saúde secundária, né? E, enfim, e que são administrados de maneiras um pouco complexas que a população, enfim, acaba não entendendo muito bem. Nem nós, médicos, acabamos entendendo muito bem, né? Porque nós estamos ali na base, né? Mas, enfim, ela é muito mais investida na saúde secundária do que na saúde primária, né? Na saúde básica. Então, é bem complexo falar desse tema em alguns outros países, né? Esse modelo, ele é um modelo muito bom,
em si, no papel ele é lindo, maravilhoso, mas não é aplicado no dia a dia, né? Porque nós temos vários gestores, né, no país administrando o SUS. Então, às vezes, né, um estado não vai de acordo com outro estado aplica a saúde básica de uma forma, né? Então, é complexo, né? Em Cuba é tudo unidirecional, né? Nós estamos falando, doutor, a respeito dos atendimentos. Nós falávamos aqui a respeito da faculdade em Cuba. Mas fala um pouco do atendimento em Cuba para os cidadãos, para a população de modo geral. Como é que você viu esse atendimento lá, se comparando ao Brasil? É muito legal, né, a forma em que existem os atendimentos em Cuba, porque a cada 4 quarteirões existe um consultório médico com uma enfermeira, uma auxiliar de enfermagem e um médico que mora ali naquele mesmo quarteirão. Então esse médico, ele conhece, né, o seu entorno, ele conhece os vizinhos, né? Ele faz, às vezes, os seus grupos de trabalho com os seus vizinhos, às vezes ele pede a um paciente para fazer uma caminhada, ele está caminhando na rua, ele está vendo o que o paciente está fazendo. Então aqui no Brasil é muito diferente. Eu moro a 15 quilômetros, né, da onde eu trabalho. Então eu não vejo se realmente os meus pacientes estão aplicando aquilo que eu estou pedindo para eles. Agora seria muito mais fácil que a cada 4 quarteirões existisse um médico, né? E esse médico morasse dentro dessa comunidade, né? Porque esse médico passaria a conhecer as problemáticas que os seus pacientes têm e tentaria, em conjunto com o conselho gestor, com a administração pública, melhorar o aspecto de saúde daquele bairro, né? Inclusive, lá em Cuba eu falo que o médico ele tem tanto poder quanto o prefeito, né? Se ele detectar um problema de vazamento de água numa rua, o médico tem total poder de escrever, né, à prefeitura, solicitando que se conserte aquele erro, porque aquilo pode prejudicar a saúde de algum morador. Assim como nós temos várias crianças com altas incidências de asma bronquial ou bronquiolites, né, por causa de pó, por causa de pavimentação, no Brasil seria viável que o médico também tivesse o poder, né, de comparecer ao Ministério Público, fazer uma denúncia para que se conserte tal problema, né, porque existem agravantes, né, em que uma pavimentação não é feita numa rua, existem agravantes para as criancinhas que têm asma bronquial, por exemplo, vai precisar de um broncoespasmador, né, algum medicamento para que ele possa melhorar. É muito bom saber disso aqui. Mas agora eu que digo, é utopia pensar que o Brasil um dia pode se tornar como no atendimento como é em Cuba. Você se tornou-se médico da família. Que diferencial esse profissional tem? Você fez escolha, por algum motivo também você preferiu fazer esse trabalho, você optou por esse trabalho. Sim, sim. A saúde da família em si, ela vem comigo desde o meu primeiro ano de universidade, né? Como eu falei, Cuba hoje ela é referencial em saúde da família e desde o primeiro ano nós já temos práticas dentro das casas dos cubanos, dentro dos consultórios médicos, né? Então a saúde da família ela é muito importante para mim, eu acredito muito na saúde da família, porque ali é onde todas as famílias conseguem ter um atendimento multiprofissional, com psicólogo, com médico, a gente tem as ACS, né? Que passam a fazer as visitas domiciliares. Então, é tão gostoso quando você abre a porta da sua casa e você está recebendo um agente de saúde que vem para te ajudar nos aspectos de saúde. Isso é muito importante. Você imagina se todos os brasileiros tivessem um agente de saúde batendo lá na porta? E aí, tem alguém com pressão alta hoje? E aí, tem algum problema? Detectou um problema, já se passa ao médico. Já o médico direciona esse paciente para algum serviço. Então, esse paciente adoece menos. Então, eu acredito muito na saúde da família, pelos pacientes mesmo receberem, né, um atendimento multiprofissional, não só para si, mas para toda a família. E tendo em vista, como você disse, que os primeiros ensinamentos já te levam a isso, eu vejo que Cuba está preocupado realmente com a sua população. Cuba está preocupado com o ser humano, pelo fato como você disse, o primeiro ano de faculdade, já se conversa muito disso. Sim. E mais uma pergunta, isso surgiu de Cuba para o Brasil? O médico família? Você tem conhecimento disso? Não tenho conhecimento disso.
Você recebeu homenagem da Câmara Municipal de Votorantim. Como foi essa homenagem? E qual foi seu sentimento na época? Tipo assim, você recebeu após a sua forma, você se formou, não é isso? Então, qual foi sua? Tipo assim, antes ninguém fez isso, agora, por que motivo você recebeu essa homenagem? Bom, eu sempre me perguntei também, né, por que eu recebi tal homenagem. Mas eu acredito que eu recebi essa homenagem porque eu consegui mostrar a uma parcela, né, da administração pública de Votorantim o quão orgulhoso eu fui comigo mesmo, né, porque várias vezes eu tentei, né, apoio de muita gente de Votorantim para eu estar conseguindo viver fora, eu conseguir fazer minha universidade. Então eu acredito que quando eu consegui o meu diploma, eu não só consegui mostrar para minha família, né, o tão longe que eu consegui chegar, mas eu mostrei para pessoas muito importantes da cidade, né. Olha esse menino, né, saiu daqui de Votorantim, de uma cidade pequena, ninguém olhava para ele, ninguém acreditava para ele, com todas as dificuldades. Hoje ele voltou formado, né. Então eu acredito que foi uma espécie de mostrar, não só a mim, mas a uma parcela da população, que as pessoas podem conseguir chegar até lá, né? Que elas podem ser homenageadas, né? Eu acredito que essa homenagem veio em uma boa hora, foi muito bonito, a minha mãe estava presente, eu adorei receber. Foi gratificante também. Foi muito gratificante para mim ter recebido essa homenagem, até mesmo porque a cidade, eu me importo muito com a cidade, né? Eu amo Votorantim. Receber uma homenagem dessa cidade para mim é uma honra. Então, para mim foi um motivo de satisfação no momento. Muito bem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, vamos tomar um cafezinho, voltamos já, não saia daí. Entre os benefícios oferecidos pela Apevo aos seus associados, há 7 anos a associação dispõe de 6 apartamentos completos na cidade de Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo. Os imóveis à beira-mar oferecem o necessário para associados e dependentes aproveitarem dias de descanso e lazer, com estacionamento próprio, cozinhas equipadas, TVs e ventiladores. Informações no Departamento de Turismo 3353 8080. Apevo. Com mais de 20 anos em funcionamento, o Departamento de Turismo da Apevo realiza diversas viagens e passeios ao longo do ano. Na programação de 2017, muitos lugares foram visitados pelos turistas da Apevo, sempre em clima de amizade e descontração. Até o final do ano, vários passeios já estão agendados. Para 2018, mais novidades estão sendo preparadas. Entre elas, um passeio para o Hotel Fazenda Casa Velha, em Porto Feliz, e Caldas Novas, em Goiás. Não fique fora dessa. Saiba mais no Departamento de Turismo da Apevo. Estamos de volta com o nosso programa na ApevoCom. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Edson Medeiros da Silva. Recentemente, Sorocaba esteve citada em mais de um escândalo que a mídia mostrou, em toda a mídia, né, falada, escrita, televisiva, ela mostrou muito em relação a isso. Com o médico dando péssimos exemplos, passou em toda a rede nacional. Eu acredito que até em outros países também. Os profissionais batendo ponto, indo embora para casa, fazendo suas coisas particulares, depois na hora de sair ele batia ponto novamente. Como é que você vê isso? E como é que você vê esse exemplo que está sendo dado? De repente a categoria toda acaba sendo prejudicada por um caso desse, e são pontuais, apenas 3 pessoas, nesse caso específico. Como você vê? Fale um pouco, você que está iniciando essa sua vida profissional aí com a medicina, como médico. Confesso para você que eu acordei com 1 hora de antecedência, depois de assistir o Fantástico de 2 semanas atrás. Tentei chegar com meia hora de antecedência no meu trabalho. Realmente foi algo bem gritante e para mim bastante vergonhoso, né? Por até
ter trabalhado, né, no regional e ter trabalhado aqui em Votorantim. Você né? Trabalhou no regional Trabalhei também? No regional também. E então, no outro dia, os meus colegas de trabalho, os pacientes que me conhecem, sabem que eu sou daqui da região, me questionavam, né? Então, realmente é algo bastante triste, né? Ver esse comportamento, né? Mas, enfim, alertar a população que nem todos os médicos têm esse tipo de comportamento, né? Eu acredito que isso tem que ser investigado, por quê, como, né? Tal fato aconteceu. E acredito que essas coisas não podem vir acontecendo, porque realmente a classe médica, ela é atingida quando esse tipo de escândalo acontece, né? Porque sempre o paciente vai ver o atendimento em si, prioridade do médico. É o médico quem tem que estar ali na frente, respondendo pelo SUS. Então, nós temos que ter comportamento, né? Temos que ter um comportamento correto, chegar no horário, sair no seu horário, atender os pacientes no seu horário, para que eles não vejam a imagem do SUS como uma imagem derrotada. Né? Porque nós somos a porta de entrada para os pacientes. Até porque quem paga tudo isso somos nós. Sim. Nós que estamos custeando tudo isso e vendo a situação que está a saúde pública, então nós ficamos decepcionados. E com certeza vocês também que fazem as coisas certas, como deve ser feito, devem ter ficado também muito decepcionado com isso, e até a própria categoria, né? Sim, toda a categoria médica fica muito triste quando isso acontece, né? Porque, como eu bem disse, nem todo mundo tem esse tipo de comportamento, né? Esse tipo de frieza, né? De deixar de atender os pacientes só por serem pacientes da saúde pública, né? E sabe o que nos deixa mais triste? Porque não é a primeira vez que isso acontece no regional. Você já esteve, como você mesmo disse, já trabalhou no regional. E o regional já foi caso de investigação alguns tempos atrás, da mesma forma, isso voltou a acontecer. Nós falávamos sobre gestão. É impossível, na minha concepção, que o gestor não soubesse de tudo isso. Quer dizer, ele vai tapando os olhos, vai deixando que as coisas aconteçam. E chega no que chegou. Então, eu acho que todos, nesse caso, têm culpa no cartório também. Porque quando o profissional como você está dizendo, o profissional é sério, é competente, ele preza muito por tudo isso, que o dinheiro do povo está sendo investido ali. Ele pensa diferente, mas nem todos pensam diferente. Então, o gestor, o que você diz em relação à gestão? Como é que é seu pensamento em relação a isso? Bom, eu não posso, né, estar falando muito afinco sobre o processo de gestão do hospital regional, até mesmo porque eu não trabalho lá, não conheço quem gestiona, né? Então, eu não posso culpar também uma gestão, porque quando você é funcionário, né, eu acho que você tem a responsabilidade de responder sobre os seus atos, né? E a gestão também tem que responder sobre os atos dos funcionários estarem tendo esse tipo de comportamento, né? Então, não sei muito bem o que falar sobre a gestão. Não posso acusar, não posso direcionar a culpabilidade pela gestão do regional ou não, até mesmo porque o hospital é muito grande, tem muitos médicos, e muitos médicos entram ali e saem dali, e os gestores não sabem, né? Não vê, né? A carteira de agenda, é muito pessoal de trabalho. Mas existe alguma culpabilidade de alguém? Existe. Né? Esse caso está sendo investigado, vai ser investigado, mas, enfim, não tem uma opinião muito concreta sobre a gestão. Acredito que o comportamento do médico não foi legal, ele vai ser punido, né? E está sendo investigado sobre o seu comportamento. Então, doutor, mas nós, como você mesmo disse, nós não estamos aqui para julgar, e nem é nosso papel, e nem devemos fazê-lo, até porque, como você mesmo disse muito bem, nós não estamos lá, nós não vivenciamos, mas se fazendo uma comparação em relação a outras gestões, em qualquer setor, em outras gestões, a gente vê que é impossível acontecer alguma coisa dessa maneira que aconteceu e o gestor não ter conhecimento disso. Porque onde chegam as reclamações? Aqueles pacientes que estavam marcados, demorou 3 meses para marcar de repente uma consulta. E ele estava ali para ser atendido e nenhum deles foi atendido durante esse período, se é de 12 horas, ou 8 horas, ou 9 horas que ele estava ali. Então o gestor é o primeiro a ter conhecimento disso. Então, sem querer fazer julgamento,
É impossível que ele não soubesse. Sim. Não estou dizendo que ele seja culpado, mas ele, de repente, ele se omitiu em tudo isso. Sim, pode ser. Mas eu acredito que uma das coisas que nós, como povo em si, também podemos fazer, né, senhor Aristides, em relação a essa raiva toda, né, que a gente vai adquirindo conforme a gente vai vendo essas coisas que acontecem no sistema de saúde, a gente estar participando mais. Né? A população ela tem o seu direito de participar da saúde pública, né? Que são os conselhos gestores. Então, assim, se existe alguma coisa, né, que aflige a população, busca mais, né? Saber sobre os conselhos gestores, sobre as reuniões que acontecem nas UBS, que é super importante ter a população, né, fortalecida. A população ela tem força para mudar esses aspectos, mas ela não tem conhecimento disso, né? Então, vai a dica aí à população de Votorantim, conheça o conselho gestor de cada bairro, vá participar das reuniões, através da opinião de vocês, é que a gente consegue mudar o Sistema Único de Saúde. Nós, médicos em si, na saúde básica, estando no ápice da pirâmide, a gente não consegue sem ter a voz dos pacientes. Nós precisamos dos pacientes. O doutor colocou um assunto muito interessante aí, que são os conselhos municipais da saúde. Eu posso dizer, até com conhecimento de causa, porque eu participei 12 anos com pessoas sérias. Então, nós buscávamos na ocasião tudo isso. Agora, infelizmente, não estou dizendo que seja o caso, como exemplo, mas são colocadas pessoas simplesmente para preencher vaga. E as coisas não funcionam. Quando as coisas já é carta marcada, como costumam dizer, as coisas não funcionam. Infelizmente, isso acaba não funcionando. Eu não sei como é gerido, né, o sistema de conselho gestor do município de Votorantim, porque até mesmo não trabalho aqui. Não estou dizendo especificamente em Votorantim, estou dizendo, né, no modo geral. Bom, onde eu trabalho em si, o sistema acontece bem, né? Não sei aqui como é, mas em São Paulo acontece bem. Qual a sua experiência profissional com a terceira idade? É um assunto que interessa muito para nós. Acha que o Brasil tem se preocupado mais com essa população? Eu acredito que nós podemos melhorar muito mais a atenção, né, aos pacientes mais velhinhos, né, aos anciãos. Até mesmo porque nós não temos uma saúde básica fortalecida, né? E é na saúde básica que eles mais são acompanhados, né? Os pacientes recorrem muito ao serviço da atenção básica, né, do SUS. E eu acho que precisa se fortalecer, sim, né? Cada vez mais a atenção básica a esses pacientes, porque existem vários problemas, né, que acarretam a sua saúde, tomam vários medicamentos, né, então a gente precisa sempre estar aprimorando os tratamentos, fazendo grupos de apoio, de pilates, acupuntura, né, eles precisam passar com as especialidades um pouco mais rápido, e o sistema está com um trânsito um fluxo bem grande, né, de pacientes que precisam de especialidades para se tratar. Então a gente precisa melhorar nesse aspecto, né? Que esses pacientes consigam ter os seus atendimentos multiprofissionais, que são oftalmologista, endocrinologia, ortopedia, né? Esses pacientes sempre precisam muito dessas especialidades e o nosso sistema está afogado, né? Então a gente precisa focar em direcionar eles com equipes multiprofissionais. E realmente, né, os pacientes da terceira idade precisam de muita atenção médica. Falando em longevidade, nós sabemos que a expectativa de vida aumentou bastante. Ele está em 75,8, se não me falha a memória, hoje, a expectativa de vida dos idosos, né? Então ele aumentou bastante. O que você atribui a isso? Você acha que, por exemplo, os nossos governantes estão dando mais atenção? Os próprios idosos, de repente, através da informação, ele está buscando melhorar a sua saúde, como você mesmo disse, com preparação física, caminhada, até de repente alimentação. Como é que você vê esse direcionamento? Por que isso está acontecendo? Eu acredito que nós passamos por um processo evolutivo humano no Brasil, né? Assim como se passa em qualquer outro país, né, do mundo.
nos últimos 10 anos o Brasil evoluiu muito em alimentação, né? A gente saiu do mapa da miséria, mapa muito melhor. Então as pessoas hoje se alimentam bem melhor. E o brasileiro, por ser pessoas que interagem muito com a mídia, a televisão, as praias, né? Nós, os brasileiros, endeusamos um corpo bonito. Então o brasileiro em si se cuida muito bem, né? Faz caminhada, faz exercício físico, né? Cuida melhor da sua saúde do que há 10 anos atrás. Então isso trouxe índice de longevidade para o Brasil, que representou uma taxa muito boa, né? Agora as pessoas têm uma taxa de sobrevida bem maior, né? Isso é importante, que um país cresça assim. Mas não podemos atribuir isso aos nossos governantes. E sim, a capacidade, de repente, como você disse, até a própria mídia dando informação, sim, os familiares, enfim, de alguma maneira. Mas o mais importante para nós é que os idosos estão aprendendo a se cuidar. Sim. Pena que ele não tem, de repente, aquilo que ele precisa mesmo, aquele apoio na área da saúde. Mas melhorou bastante, esperamos que isso continue. Com certeza. Quais são os seus planos profissionais para o futuro? Logo, logo eu quero me especializar em alguma outra especialidade. Ainda não busquei o que eu vou querer fazer, enfim, depois da especialidade. Você não definiu a especialidade ainda? Não, doutor? Ainda não. Por enquanto eu só me especializei em médico da saúde da família. E do próximo ano acredito que vou buscar uma residência médica, acredito que em pediatria. E meus planos são vir para Votorantim, voltar para minha cidade, tá trabalhando aqui, tá podendo ajudar o poder público, né, no que eu tenho conhecimento lá fora, no que eu aprendi em São Paulo, e tá junto com essa família votorantinense, porque eu acredito que eu vou ser médico 24 horas nessa cidade. Você disse pediatria, você se identifica muito em estar cuidando das crianças? Sim, me identifico muito com as crianças, até mesmo porque eu fui uma criança que precisei muito ir ao médico, precisei estar no posto de saúde sempre fui muito bem acolhido quando criança em todos os lugares que eu passei. Então a imagem que eu tinha de um médico era que ele era o meu super-herói, e eu quero ser esse super-herói para as crianças. E você quer voltar para o Votorantim, estar prestando um trabalho à população? Você quer estar conhecendo, como você disse aqui, deu o exemplo de Cuba, conhecendo seus pacientes, é isso que você quer fazer? É isso que nós, médicos, buscamos todos os dias, né? Nós temos que conhecer nossos pacientes, conhecer seu estilo de vida. Muitas vezes, né, o paciente tem que sentar na nossa frente e dizer tudo, né? Falar toda a sua vida para nós, para que a gente possa poder implantar um tratamento. Muitas vezes nem precisa-se de um tratamento. Uma conversa, um abraço, um carinho, é o remédio que um paciente precisa. Eu já tive uma experiência, e eu vou te fazer essa pergunta, embora esteja há um ano já praticando a medicina, você concorda com isso? Que quando o profissional recebe o paciente, abraça, cumprimenta, 50% daquilo já está curado? Você é adepto a isso? Você acha que isso é real? Eu acredito que o primeiro remédio que um paciente toma quando entra na sala de um médico é o seu sorriso, né? Eu aprendi que quando eu abro um sorriso, o meu paciente já muda, né? Ele já senta na minha cadeira, né? Eu digo bom dia e ele repete o bom dia. Agora, se você atende um paciente com mau humor, você não olha para a cara dele, quando você pergunta para ele o que você tem, ele vai dizer que ele está muito mal. Ele nem vai dar muita abertura para você. Então, nós temos que ser o mais simpático possível, nós temos que ser mais acolhedores, nós temos que abraçar, beijar. A gente tem que estar ali com esse paciente, porque ele é um ser humano igual a nós. Que ser humano não gosta de receber um abraço? Não tem que médico não gosta de receber um abraço? Então, por que nós também não podemos doar um pouquinho de abraço? Então, às vezes, o tratamento existe no companheirismo, na abertura que você dá para o seu paciente. E quanto mais abertura você dá para ele, mais ele vai doar informação para mim. O que é importante para eu poder colocar um diagnóstico correto e um tratamento específico. Muitos jovens que estão nos assistindo se identificam com você, com certeza, com a sua história. Qual mensagem que você pode deixar a esses jovens que um dia querem ser, não deveria nem ser um médico, defende qualquer profissão que eles queiram ser. Qual mensagem você pode deixar a eles?
a mensagem que eu deixaria para um adolescente, um jovem votorantim hoje, é de que acredite em você, né? Acredite no seu potencial, acredite naquilo que você deseja, e tudo que você deseja, se é profundo, de coração, e que não vai fazer mal a ninguém, não é verdade? Não vai prejudicar o demais, e que você não vai subir pelos degraus de ninguém, Deus te dá. É só buscar, né? Colocar Deus em primeiro lugar, depois você, ter determinação, né? Sofrimento sempre vai aparecer, dificuldade sempre vai aparecer, só que você tem que ser determinado, né? E tudo acontece para o melhor, né? Se você procura fazer algo por amor. Doutor Edson, quero agradecer pela sua presença, foi muito bom o nosso bate-papo. Pena que ele foi curto, mas eu acho que nós conseguimos mostrar um pouco da sua luta, mostrar um pouco da sua história. Suas considerações finais. Eu queria agradecê-lo por ter me convidado. Para mim é uma honra estar aqui. A Pevo, que foi sempre tão participativa na minha vida, né, educacional, sempre vocês me acolheram de braços abertos, sempre estavam aí, né, me mandando mensagens em Cuba, né, perguntando como eu estava. Então isso para mim foi muito gratificante, tenho muito carinho por essa instituição e eu vou estar aqui sempre que vocês necessitarem. Para mim é uma honra, um prazer enorme estar aqui. Vocês representam muito na minha vida e na vida de muitas pessoas nessa cidade. Então eu gostaria de agradecer estar esse momento aqui visitando a minha cidade, que eu tanto amo, e estar aqui junto com vocês nesse momento tão especial. Amigos, terminamos mais um programa na PevoCom. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até o nosso próximo programa.